Oiê! E aí, pessoas? Olá, Tudo bom? Tudo bom, Gabi? Ai, que delícia! olá você. Gente, esse então é o nosso primeiro episódio, né, do Semana Freud da segunda temporada. E a primeira temporada, né, estava eu e a Gabi, né? E agora, na segunda temporada, eu venho solo, mas tinha que ser ela para inaugurar essa nova fase, né? Afinal de contas, ela que deu o nome para a criança, né? Ela que deu nome para a criança, ela que impulsionou a existência da criança, né? Ela que fez o parto, né? Eu diria. Então, eu achei nada mais justo, né, do que ser a nossa primeira convidada. E foi num insight mesmo, né, que ela me mandou um artigo, né, falando sobre a importância, né, sobre um livro, né, é uma espanhola, né, Gabi? Ela é uma jornalista espanhola e Aí ela só escreveu um para livro. aí Antes ele de falar, fala sobre a ela escreveu um importância. livro sobre maternidade. Isso, sobre a importância do feminismo, né, para a maternidade. E aí, quando ela me mandou o artigo, eu li, e na hora eu falei, cara, isso daqui é a Gabriela falando, né, assim, sobre várias coisas que a gente já conversou e vários olhares que ela já me trouxe dessa relação importante, né, tanto da importância do feminismo, né, no mundo contemporâneo, mas principalmente aqui a gente trazendo essa questão da importância do feminismo na maternidade, né? E aí, na hora, eu falei, cara, vamos embora, você vai ser a primeira, porque você tem que falar sobre isso, tem tudo a ver com ser mãe é Freud, né? E vamos ver o que vai vir. Eu estou bem empolgada, porque só o artigo que ela me mandou eu já achei incrível, e eu sei que ela, com tudo que ela vivencia, né, sendo uma mulher extremamente feminista, né, sendo uma mãe, né, ela vivencia de fato o que esse livro traz, né? Então, eu acho que é a pessoa mais capacitada para falar sobre isso e vamos aprender, né? E seja bem-vinda ao Ninho! É uma honra estar aqui, falar com a Má, é uma honra participar do Semana Freud. Foi uma ideia que também quando eu tive, eu pensei na Mayra na hora. Por quê, né? Semana Freud é ela mesma, é essa mulher, né, que está desenvolvendo todo um trabalho super sério, que eu super confio, e sobre a maternidade, sobre o papel da maternidade, sobre a maternidade para as mulheres, sobre como o mundo enxerga a maternidade. E aí eu mandei esse artigo para ela, na verdade é uma matéria falando justamente sobre o novo livro da Esther Vivas, ela se chama Esther Vivas, a jornalista, uma jornalista espanhola, que eu entrevistei a Esther Vivas em 2014, 2015, alguma coisa, por aí. E não tinha nada a ver com maternidade. De certo, ela não era nem, talvez não fosse nem mãe naquela época, mas tinha a ver com política de agrotóxico e alimentação. Ela era bem engajada nisso na Espanha. Novo tratado europeu sobre alimentos, era sobre isso, era sobre política. E ela é super engajada, era claramente de esquerda, né, lá na Espanha e nas lutas feministas. E aí ela deve ter se tornado mãe nesse ínterim. E aí ela escreveu um livro chamado Mamãe Desobediente, Mãe Desobediente, na verdade, é um olhar feminista sobre a maternidade. E só Que esse ainda nome, não tem. né? Só esse nome Mãe Desobediente já conversa com a psicanálise, que é totalmente subversiva, né? Exatamente. E aí ela lançou esse livro na Espanha, ainda está inédito no Brasil, porém já adquiri espanhol mesmo. Esperando chegar lá de navio, sei lá quando vai A chegar. maternidade feminista e ansiosa, né? É, eu fiquei louca, eu falei, que demais, adorei o título e fui atrás. E aí, quando eu li o artigo, eu passei para a Mar e falei, Mar, olha que demais, isso aqui você vai gostar. E aí ela me convidou. E eu sou muito, muito agradecida e honrada por estar aqui mais uma vez falando com os ouvintes. Os E ouvintes, falando com com... os ouvintes, espectadores. Falando com os ouvintes, espectadores, me mostrando para os espectadores. Tanto faz. Não, e assim, esse nome, ele é incrível, né? Assim, Mães Desobedientes, cara, assim, eu super me identifiquei, assim, né? E eu queria, assim, só que quando É, eu penso em desobediente, né? A gente sempre, né, dentro da nossa cultura, né? Assim, quando você fala em desobedecer, é um lugar do errado, né? Eu acho que é o primeiro lugar que vem para todo mundo é o lugar do errado, é o lugar do não pode,
né? É o lugar do não faça isso porque a Não sociedade desobedeça. então assim, é quebrar as regras, né? Que é o que os nossos filhos normalmente, né? A grande maioria das mães reclamam e dos pais, né? Reclamam que o filho é desobediente. E aí, de repente, ela me traz mães desobedientes. Cara, eu achei incrível essa sacada. E aí eu queria que você, então, falasse dessa narrativa dela, né? Do que você consegue, qual que é a sua leitura sobre a definição que ela traz sobre ser desobediente na maternidade? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que Mães Desobedientes, um olhar feminista sobre a maternidade, que é uma coisa que esse título inteiro, já só o Mães Desobedientes já chama atenção, mas o subtítulo também faz muita gente torcer o nariz, vai falar sobre feminismo e maternidade, não, feminismo. E aí a gente, justamente antes do podcast, estava conversando sobre esses estereótipos do feminismo, Sim, né? Que sim. ainda, infelizmente, existem na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade brasileira. Tá me batendo, mulher? Não bate, não. Fazer igual aqueles TikTok, né? Que a pessoa faz tum. É. Meu negócio aqui, eu não sei se foi um mosquito que entrou na frente da minha câmera, ela desfocou, mas tudo bem, vocês vão me ver desfocado, vocês não estão bem. Agora melhorou. Tava meio desfocada, agora voltou. Não, já tá ok. Aí, Agora voltou. agora voltou. Senão a galera vai achar que tá bêbada. Nossa, eu bebi demais, a Mayra tá desfocada. Mas fala lá, vai lá, vai lá. E ela justamente quer romper com esses estereótipos. E a questão da desobediência tem a ver com você resgatar a maternidade como mulher, como ser político, e não achar que a maternidade é uma coisa pronta que venderam para você. Ser mãe é isso aqui, que é justamente desde o começo do Ser Mãe é Freud, a gente fala muito sobre isso. Né? Que não existe um manual de como ser mãe, ou não existe ser mãe certo, ser mãe errado. Não existe isso. E, infelizmente, o patriarcado nos vende essa narrativa de que você está sendo mãe errada, você está criando errado teu filho. Porque você... Não existe isso. Então, a Esther, ela justamente clama por esse resgate da maternidade, chutando para lá esses estereótipos de maternagem, certo ou errado, do que o filho pode ou não pode fazer, como que tem que tratar o filho. Se está chorando, tem que deixar chorar, não pega no colo, você não vai ficar mimado. Todas essas coisas, tipo, não, né? Tipo, é uma experiência vivida por mulheres e as mulheres têm que saber como conduzi-la. Então, é mais ou menos isso que ela fala no livro. E ela fala também sobre a questão de você se mostrar desobediente às normas de, por exemplo, que tipo de parto você quer escolher ter, onde você quer escolher ter, com quem você quer escolher ter, contra a violência obstétrica, contra o neoliberalismo, né, falando que cria filhos para o mercado, né? Você já pensa no teu filho, como o meu filho vai entrar na engrenagem do mercado, entrar na engrenagem do neoliberalismo, do capitalismo. Tipo, o que ele vai ser? Já põe a criança com 6 meses para aprender mandarim, porque ele vai se desenvolver e vai ser um grande empresário. Já pré-concebe todo o futuro da criança que nem nasceu ainda. Então, ela dá um passo para trás e fala, não, calma, não é bem assim. E ela fala justamente sobre essa questão do resgate da maternidade para a mulher. Então, abarca todas essas questões de ser mulher, ser mãe, ser um ser político dentro da maternidade, exercer esse poder político o poder político que eu falo, gente, é o poder de decisão, é o poder de você pleitear pelos seus direitos. É isso que é o poder político dentro da maternidade. E é isso que ela resgata no livro. E é isso mesmo, né? Porque se você se adequa, né, ao que esperam de você, né, você não vai ter essa posição política de mãe, né? A partir do momento que você se adequa à demanda, que é uma demanda construída na base de um patriarcado, né? E também, que é outra coisa que eu até, né, eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas aconteceu um movimento muito interessante, né, no Ser Mãe é Freud, depois que a gente conversou,
né? Que eu falei, não, então, né, eu vou gravar, vou começar a fazer os episódios, né? Tipo, vou convidar as pessoas e tudo mais. E aí, num grupo que eu participo de estudo, até do Lacan, uma das participantes viu que eu postei sobre o meu outro podcast, né? Que eu falo, como é que é? O Pulso Logo Falo. E aí ela pegou e postou, eu falei assim, eu acho que eu vou compartilhar do Semana Freud também aqui. Eu não tinha compartilhado em lugar nenhum, eu tinha só falado o que eu ia fazer e tal, e aí eu compartilhei. E aí, dentro desse grupo, tem muitas mães psicanalistas, né? E eu não tinha parado para pensar nisso, que quando a gente começou o Semana Freud, eu não conhecia quase mães psicanalistas, né? E aí, na hora que ela postou e eu vi todo mundo envolvido, tal, não sei o que, eu falei, cara, eu vou convidar essas mães para fazerem um coletivo, né, do Ser Mãe é Freud se tornar um coletivo de mães psicanalistas, né, justamente para trazer esse lugar de não existe certo ou errado, porque existe uma tendência, né, quando a gente vê conteúdos de maternidade por aí, que é uma tendência de você trazer a sua verdade, trazer a sua subjetividade materna, né? Então, assim, a Mayra faz assim. E quando a Mayra expressa como ela faz, sozinha num canal, ela acaba expressando aquilo como uma verdade, como o melhor caminho a ser tomado. A partir do momento que nesse coletivo de mães psicanalistas a gente quer trazer justamente, né, diferentes olhares, diferentes histórias, né? Isso já muda tudo, porque isso traz a gente para esse lugar também político, né? De mostrar que, cara, nós somos mulheres, seres desejantes, né? Que eu acho que o feminismo vem muito ao encontro dessa questão do desejo da mulher, né? A gente vem responder, né, a pergunta de Freud sobre o que quer uma mulher, né? E eu acho que o feminismo ele vem para responder isso. É uma pena que ele não esteja mais vivo para poder acessar as respostas que estão surgindo na sociedade, porque é lógico que ele não poderia responder, né? Assim como ele também não pode responder o que quer uma mãe, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa me lembra muito o que você falava para mim, que é quando a gente conversava, que é uma coisa que calou muito no meu coração e que eu isso levei para a vida. Ser mãe é um ato político também, porque para criar um filho é preciso uma aldeia. Lembra que a gente sempre falava isso? Exato, exato. Então, você quando você dá luz a um ser, você está agregando um outro cidadão, cidadã, ou cidadã, sei lá, né? Conforme os pronomes aí usados, você tá realmente colocando ali mais uma peça dentro do xadrez político da sociedade. Você está colocando mais uma peça ali. E essa peça vai carregar tudo que você educou ela para carregar, inclusive os traumas que você vai passar para ela, que serão muito, né? E que é isso mesmo, nós somos feitos de traumas também, os traumas estão aí, estão para ser trabalhados, porque é um caminhar constante. Não, e o próprio Os pais são Winnicott, as né? fontes, são as principais fontes dos nossos traumas, então não tem como fugir, Exato. Não, e o né? próprio Winnicott, ele fala, né, que assim, a boa mãe é a mãe que falha. É, É a mãe que exato, falha, tem que existir falha, porque uma mãe que tem, não falha ou que quer, na verdade, não todas falham, mas tem aquela mãe que ela quer vender a imagem da mãe que não falha, né? perfeito. E essa mãe é a mãe que falta. A mãe que não falha é a mãe que falta, né? E assim, essa criança que vem dessa mãe que diz que não falha, né, que é a mãe perfeita, que é a mãe, né, impecável, que é a mãe obediente, ao contrário do que traz, né, esse livro, que é a mãe obediente, são as crianças que mais crescem carentes, né? São as crianças que mais crescem com ansiedade, porque elas estão Eu acho que sempre uma criança porque pri- ela vive sobre uma sombra, que ela não consegue superar. Então Exatamente. isso é muito, muito grave para uma criança, né? Você projeta uma sombra nela que ela tipo falou, cara, minha mãe é perfeita, eu nunca vou conseguir agradá-la, porque o padrão dela está lá em cima. E aí isso gera uma ansiedade, uma insegurança muito grande. Então a mãe que falha é a mãe que desce no mesmo patamar da criança e fala, cara, sou igual a você, somos iguais. Não é porque eu sou sua mãe que eu estou num patamar de deusa, né? Não, a gente está
aqui, estamos juntos, e você me ensina, eu ensino você, nós dois aprendemos e assim vai, vamos caminhar porque estamos juntos, né? Então, essa coisa da projeção da sombra da mãe, da mãe em cima dos filhos é É que tá muito grave. falhando aqui. Oh, já, pronto? Melhorou? Agora melhorou. Não sei, dessa internet. Então, essa é uma das coisas que ela fala. E essa coisa da desobediência é justamente isso, né? Você desobedecer essas regras, você fazer... trazer o que você entende como maternidade, né? Trazer o que você tem dentro de você como maternidade. Que Então, eu achei... é muito assim, as pessoas esperam, né, assim, eu falo assim, aquela coisa do instinto materno, né? É uma A grande gente já ilusão. falou que não existe. Que é uma grande ilusão, mas que a cobrança social é por isso, né? Não, a hora que nasce uma criança, nasce uma mãe. Não, gente, não mesmo, né? Assim, Não. é um processo que eu acho que ele vai ser até o final da vida. E a gente nunca vai conseguir chegar num lugar onde a gente vai conseguir definir um parágrafo que é ser mãe. A verdade é essa, né? Porque não é algo definível, né? É algo que a gente sente. É algo que a É gente algo prático. é É algo algo que prático. pulsa, é algo que pulsa, né? E o que pulsa você não dá nome, né? Assim, é uma coisa que simplesmente te faz existir e te ajuda a ajudar aquele ser a existir quando o trabalho é bem feito, né? Então, o trabalho bem feito, acho que materno, é a possibilidade que você, como mãe, consegue estar na sua posição, ajudando aquele ser a ser ele, né? E não a ser assim como você foi obrigada, como mulher nessa sociedade patriarcal, muitas vezes a ser aquilo que a sociedade deseja que você Esperava. seja, né? E que a Espera, mãe replica no filho sem perceber. E o ciclo não sim. acaba, né? Talvez aí eu acho que entra muito essa narrativa do feminismo, né? Como que você Exato. vê? Ou como que ela traz? Exatamente. Entra muito isso, entra a questão da violência obstétrica, entra a questão do patriarcado, de que ainda existe o binômio de mãe, filho, nunca é uma coisa global, nunca é uma coisa que você pensa com o outro, com o homem, por exemplo. A gente vê isso, por exemplo, nas relações de trabalho. Na licença maternidade, a gente vê isso, né? Enquanto países estão negociando a licença paternidade, por exemplo, o Japão tem uma licença paternidade de 1 ano. 1 ano. Pode ficar com seu filho. Você tem uma redução no salário, porque você não está lá pessoalmente, mas você tem uma redução no salário, porém, você fica em casa, você cuida do seu filho durante 1 ano, que é preciosíssimo, porque em 1 ano acontece tanta coisa com o bebê. Tanta coisa que você precisa estar presente, que é gostoso estar presente. Aprende a falar, aprende a andar, aprende a comer, aprende a pegar, identifica pai e mãe, 1000 coisas. É um salto que 1 ano para um adulto nem se compara. Você sabe Nem se que compara. na Alemanha, quando o Rafa nasceu, é que a gente não ficou por lá, mas tinha um benefício, né? Não sei se eu estou 100% correta, mas é mais ou menos isso, tá? Quem está ouvindo aqui souber melhor do que eu, é só mandar, né? Para a gente corrigir. Mas eu lembro que, assim, no primeiro ano, você podia ficar em casa com o bebê, que você recebia o salário integral, não trabalhando, e a partir do primeiro ano, até no máximo, acho que 3 anos, aí ia tendo uma redução proporcional. E podia revezar entre o pai e a mãe. Então, não Isso é. precisava ser só a mãe, podia ter 1 ano a mãe, o outro ano o pai, eles podiam Isso. revezar. Cara, Isso é assim na Alemanha, na Nova Zelândia, é assim, se eu não me engano, você pode escolher, você tem, sei lá, durante o período de 1 ano você pode revezar com a sua mulher, aí trabalha uns 6 meses, trabalha outros 6 meses, então, isso aqui no Brasil tá tão longe, cara, tá tão longe, né? A sua empresa precisa se cadastrar num lugar para você conseguir tem pais que conseguem tirar até 6 meses de licença paternidade, mas a sua empresa precisa estar cadastrada na empresa cidadã, porque aí ela tem um abatimento nos impostos, no imposto de renda dela, tudo. Então, tipo, e mas muitos, quantos muitos, pais fazem esse movimento? exato, não sabem. Isso não é divulgado, não é divulgado. Por quê? Na cabeça da sociedade, o papel é da mãe de ficar ali. O papel é da mãe de abdicar das
coisas, estar ali, né? Então, toda essa reivindicação do pai ser mais participativo, do pai ser mais presente na vida das crianças, do pai cuidar mesmo, do tipo, o filho é teu, te vira aí, porque não existe essa coisa de instinto materno, existe um instinto de cuidar da cria, e isso é de qualquer cria, de qualquer animal, qualquer Exato. animal, o pai e a mãe, não importa. Então, nasceu, existe aquele instinto de você cuidar até que a cria esteja apta para se virar. É isso, na natureza é assim que é, E né? com a E no, diferença que o ser humano é um ser pulsional, que eu acho que é aí onde mora a grande diferença, né? Porque no animal, né, você tá ali, o animal, primeiro que eles já nascem praticamente prontos, a grande maioria dos animais, né? É só o ser humano que nasce abestado, né? Que, que devia ter uma gestação de tipo 18 meses, entendeu? Porque assim, é o único ser que nasce ainda dependente. E que, aliás, é muito bonito, né? Um dia eu li falando que o ser humano ele nasce dependente justamente para se criar esse afeto, esse vínculo, laço, o que não existe, é, né, nas outras espécies, né? Só que tem um agravante. O ser humano, ele tem a pulsão, né? Ele não tem só a questão instintual, né? Ele tem a questão da pulsão. E a pulsão, ela é algo muito mais complexo de lidar nas relações humanas, né? Então, se aquele move. bebê, um bebê nasce, que nem um macaquinho que nasce, geralmente eles nascem e fazem as mesmas coisas, eles vão ter o mesmo trajeto, o bebê humano não, né? E aquela mãe, aquele pai, tem todas as projeções, né? Tem toda essa parte Existe toda uma psicológica carga psicológica em que cima não dele, existe no mundo animal social. sem ser um ser Exato. humano. Então, assim, falar de instinto materno é uma coisa É extremamente reduzir, né? ignorante. É reduzir a complexidade de criar um ser humano. O ser humano é Exato. A complexo decisão em da todos os mãe aspectos. em parar de trabalhar, sabe? E assim, é muito louco, né? Porque quando você está grávida, você não vê o homem, né, via de regra, pirando sobre como vai ser depois. Né? É Exato. a mulher que está ali. Eu lembro meu segundo filho, caraca, como eu chorava quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar de novo, né? Porque ele tinha dado 5 anos de intervalo entre um e outro, né? Eu já estava voltando, estava ganhando bem, estava feliz pra caramba no trabalho, e aí de repente, caraca, vai nascer Vou mais ter um, que parar. eu vou ter que parar. E aí, na verdade, assim, foi um momento muito difícil, porque eu realmente estava muito feliz no trabalho. E aí eu falei, gente, eu ficava imaginando, eu vou deixar meu filho com 4 meses, e assim, eu, por ser privilegiada, eu podia fazer a escolha de não continuar trabalhando. A verdade é essa. Só que por um Sim, e tem gente lado que não consegue. mas por um lado é um privilégio, por outro lado é um conflito psíquico gigante, né? Porque Sim. assim, eu posso ficar em casa, mas eu vou estar abrindo mão de novo da minha profissão, de novo do meu trabalho, de novo da minha independência financeira, que é fundamental para uma mulher que quer assim ser na sociedade, né? Eu vejo que essa questão financeira a gente trata ela também de uma forma muito secundária, né? E ela é fundamental para uma mulher, né? Exato. Como para qualquer ser, na verdade, porque é imprescindível para a sua independência, é imprescindível para você tomar decisões. Isso é empoderamento. Isso é empoderamento. E aí, quando Ah, você empoderamento. fica em casa com o bebê, você perde esse lugar de poder, você perde o falo, Exato, né? exato. Você perde o falo. Você é castrada psicologicamente. E aí A você, gente já essa nasce castração. castrada. Exato, o tempo todo. A mulher é o tempo todo castrada. O tempo inteiro ela é castrada, né? Tipo, não, 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 o tempo todo, né? E justamente isso, existe uma animosidade contra as mães, já existe uma animosidade contra as mulheres. E aí, quando a mulher se torna mãe, existe mais ainda, né? Porque elas, é como se elas fossem novamente castradas, é retirada a voz delas, elas são vistas como pessoas passivas e não ativas, como se tudo que ela tivesse, tudo que ela fizesse fosse em prol da cria, e não porque ela tem pulsões, porque ela tem desejos, né? Então então agora que ela tem um ser dentro dela, tudo que ela pensa é para o ser. Não, gente, a gente continua sendo mulher, a gente continua sendo um ser independente da cria. A gente está ligado ali fisiologicamente à cria, porque ela precisa da gente para se alimentar. Mas depois que ela sai, acabou. Gente,
Você está falando, está me vindo uma cena, não sei se você deve ter assistido, uma série que chama Sex Life. Sim. Cara, e aí você está falando, né, da mulher que ela teve o bebê, mas ela ainda tem desejo, não sei o quê. E eu tenho uma cena que eu acho que foi a cena que para mim mais eu olhei e falei, caraca, que cena incrível, que foi a cena que ela tá lá amamentando o bebê, aí ela adormece e aí ela começa a sonhar com o ex, que ela tinha um relacionamento super caliente. E aí ela começa a sonhar Sim. e ela entra num trecho do sonho onde ele tá chupando o seio dela, o ex dela. Uhum. De repente Só acorda que e é o bebê. gente, Porque a sensação é a mesma, né? Tipo, a gente, sensação é a mesma. aquela A cena, resposta fisiológica do corpo é a mesma. exato, É a mesma. é a sexualidade, né? Até a tal daquilo que é negado, né? Nega-se que a criança tem sexualidade e nega-se que a mãe tem sexualidade, né? A mãe vai para um lugar da Exato. mãe assexuada, né? Se tornou mãe, ela não É teve. sagrado, né? Tipo, um lugar sagrado, meio que e a sociedade faz isso. O que é super escandaloso, porque a mulher pensar em sexo enquanto está amamentando, como assim? Não, tá errado, né? Gente, Tipo, aquela não cena. consegue, não consegue abarcar no mesmo ser um ser sexual e um ser maternal. Como não? Nós somos tudo isso, tudo junto e misturado, né? E às vezes as coisas se misturam mesmo. Total, total. E eu Total. acho que é isso que irrita a sociedade, né, patriarcal, né? Sim. Porque a gente consegue ser esse complexo, né? E a gente conseguiu sobreviver, apesar das fogueiras. E você sabe que, assim, para tacar fogo no parquinho, né? Eu vi um IGTV de um Instagram, que na verdade é uma blogueira que eu seguia já, ó, desde 2010, 2011, que é a... Como que é o nome dela, gente? A Mamatraca. Ela é ótima, ela é É ótima. ótimo. E ela fez um IGTV falando sobre a importância das mães de plantas e mães de pet não se apropriarem desse lugar politicamente, né? Mas a fala dela foi tão incrível, porque eu sempre quis falar sobre isso, mas eu tinha medo de não conseguir ser uma pessoa amigável, né, na fala. E ela conseguiu expressar de Porque uma não forma, dá vontade de ser amigável. Não dá vontade. né? Freud explica, né? Freud explica. E ela falou de um jeito que eu nunca tinha conseguido construir, mas que na hora que ela falou, eu falei, cara, é isso que eu penso, né? Que ela falou assim, a gente tem que entender. Ela falou assim, aqui na minha casa eu tenho meus bichinhos, minhas plantinhas, na minha casa, com as minhas amigas. Eu sou mãe de pet, eu sou mãe de planta e eu tenho o direito de ser, né? Assim, eu tenho o direito de dizer que eu sou mãe da minha planta, que eu sou mãe do meu pet. Mas e nos espaços públicos, políticos, eu preciso entender que aquele lugar não é o meu lugar, quando se fala em mãe. Né? Dentro da sociedade, né, a mãe política não pode ser a mãe de pet, a mãe de plantas, porque isso deslegitima um longo trajeto para que a gente, como mãe de seres humanos, conseguisse o que a gente conseguiu até hoje de direitos, né? Então, assim, é uma discussão que pode parecer banal, mas não é banal, Não, né? é super Esse complexa lugar e de, eu envolve sou mãe de muitas pet. Eu coisas. falei, gente, peraí, maternidade é outra coisa. E ela até falou uma coisa que eu ri muito. Ela falou, gente, desculpa, mas a mãe do seu cachorro é a cadela, né? Ela, ela falou assim, eu dei tanta Exato. risada. E eu falei, eu entendo esse carinho, né? De verdade, eu entendo, eu legitimo esse carinho, eu legitimo esse afeto, mas eu acho importante a gente entender qual que é o lugar político da mãe, É. né? E é a mãe do ser humano, porque, que nem você falou dos direitos, que a gente tem muito pouco, se a gente comparar com outros países, né? Como que fica essa discussão política se eu começo a banalizar que eu posso ser mãe de qualquer coisa, entendeu? É muito... Exato. E aí entra para tornar a coisa ainda mais complexa e para você ver como vai para outros âmbitos, a gente entra aí na questão da liberação do aborto, por exemplo, do Sim. direito da mulher escolher de não ser mãe. Não quero ser mãe nesse momento, né? E que não serve só às mulheres que não querem ser mães, mas servem mulheres que são mães e não querem ser novamente. Não quero passar por isso novamente.
Eu vejo muito, teve uma época que eu já estava casada, a Valentina já estava maior, e eu estava passando exatamente pela coisa que você estava passando. Eu estava super bem no trabalho, estava, né, tipo, curtindo pra caramba, ganhando bem, não sei o quê, e aí surgiu a possibilidade de eu estar grávida, de uma suspeita de gravidez. Mayra do céu, Mayra do céu. Na hora, eu pensei, gente, eu preciso abortar. Eu não quero ser mãe. Eu não quero essa criança. Foi aí que eu me pus no lugar, porque a Valentina, eu nunca tinha passado por isso, porque a Valentina foi tão desejada. Eu queria tanto ser mãe na época que eu engravidei. Foi uma outra coisa. É uma outra vibe, uma outra questão. Quando surgiu essa possibilidade de eu estar grávida, na hora eu rejeitei. Então eu me pus no lugar, eu senti exatamente o que as mulheres que não querem ser mães, sob hipótese alguma, sentiram. E eu falei, cara, é tão real isso. A angústia é tão grande. Você vai abrir mão de tanta coisa, você não sabe nem como que você vai criar aquela criança novamente. Né? Tipo, então, existe um monte de coisa envolvida aí. Né? E ser mãe, é isso que você falou, esse lugar político da mãe, é a mãe que decide a questão do aborto, não é a mãe de pet nem a mãe de planta que vai lá falar, eu quero, viva o aborto. Não é isso, é a mãe que está ali e que está sentindo na pele essa angústia. Né? E são milhares de mulheres que não são privilegiadas, que estão à beira, marginalizadas e que não conseguem, não têm apoio do governo, não têm apoio de família, não têm apoio da medicina, para nada. Então, sozinhas com uma célula que pode se criar, pode virar uma criança ali dentro, e ela não sabe o que ela vai fazer. Então, assim, a sensação de angústia é muito grande mesmo. E é muito interessante que quando a pessoa pensa, né, a mulher pensa, né, nessa questão de abortar, até um dia desses eu conversei com uma amiga minha que ela mora na França, e ela já tem filhos, tal, e aí ela falou para mim, ela falou assim, Mayra, se eu engravidar de novo, cara, a sociedade que me desculpe, mas eu vou abortar. E ela falou assim, entendeu? E aí eu achei interessante ela falando, a sociedade que me desculpe, né? Ou seja, mesmo a gente podendo ter esse direito, a gente ainda tem a culpa, né? O homem, quando ele dá a pílula do dia seguinte para a menina, ele não tem culpa nenhuma, entendeu? Tipo, quando ele leva a menina na clínica para abortar, quando leva, né? Cara, ele não tem culpa nenhuma. E aquela... Quando ele abandona uma criança que já nasceu, ele não tem culpa nenhuma, quanto mais exato, exato. E a mulher, exercendo o seu direito sobre o seu corpo, pede desculpas. Né? É uma sociedade, ela é muito doente. Por isso que, para mim, assim, quando você trouxe esse livro, eu falei, cara, faz muito sentido, né? Porque, assim, precisa ter, sim, esse olhar feminista, né? Entendendo esse lugar feminista como lugar que vai nos dar o direito, né, a colocar o nosso desejo como mulheres na sociedade, né? E que todos participam dessa construção, né? Que nem aqui em casa, várias narrativas, eu começo a falar, o Rodrigo já fala. Ai, meu Deus, tá bom, patriarcado, não sei o que. Eu falei, ah, que bom que você já sabe, né? Que bom que você já sabe, né? Então, assim... já sabe, né? Mas é pela repetição que a coisa, né? Que você passa a entender, a praticar, não é só Sim, eu fiz ouvir que ou nem... falar, é praticar. Teve um monte de gente que mandou para mim aquele documentário, né, que é The Mask You Live In, né, e falou assim, ai, você tem que assistir, né, ai, tem que mandar para todas as amigas. Eu falei, gente, tem que mandar para as amigas e para os amigos, né, não são só as mulheres que têm que assistir, são principalmente os homens que têm que assistir, e o Rodrigo assistiu junto comigo, e aquilo chocou ele, chocou ele, porque ele nunca tinha parado para pensar naquelas questões, e vem no homem... Mas o homem não para, por que agora, vamos pensar, por que o homem não para pensar? É porque não é ele que vai parir, né? Exato, porque ele está num lugar privilegiado. Ele está num lugar privilegiado onde os privilégios dele não vão ser retirados. Exato. Ele não vai ter que abandonar o emprego, né? Ele não vai ser julgado pela sociedade, ele não vai ser apontado o dedo, né? O tempo inteiro. Olha aquela mãe, o que ela está fazendo? Olha que que péssima olha mãe. Aquele pai, o que ele está fazendo, né? A mãe o tempo inteiro é julgada, o tempo inteiro ela é vigiada, né? O tempo inteiro a gente está sendo cerceada
nas nossas ações, você se sente vigiado. Eu lembro que com o Rafa, né, com o Gabriel eu já nem sentia mais, porque quando é o segundo, você nem vê mais nada, né? Mas o Rafa, eu lembro que eu percebi as pessoas te observando em tudo que você fazia, né? Em tudo, tipo, como se realmente tivesse um júri o tempo inteiro em torno de você, né? Então, se a gente não se liberta desse lugar social, né, é um sofrimento psíquico muito grande para a mulher, para a mãe, e para os filhos, porque essa mãe vai pegar todo esse sofrimento, onde que ela vai colocar? Né? E a gente entra naquele lugar de meu filho, meu sintoma, Exato. né? Que a Françoise Doutor fala, né? Que o filho é o É. sintoma dos pais, mas que a maioria não lembra do pai, entendeu? A maioria lembra da mãe, porque normalmente a primeira lente e os primeiros momentos com quem que é? É com a mãe que fica, né? Então, esse é Então, o... aí novamente a gente volta naquela questão do. A gente novamente volta naquela questão que você tocou lá no começo, que você falou que o ser humano é o único animal que precisa de convivência para criar vínculos. Sim. E por que o pai não convive, então? Exato, exato, Por exatamente. que ele deixa tudo isso a encargo da mãe? Por isso É, que o vínculo com a mãe é tão forte, porque o pai não se presta a isso. Não se exato. presta. E por isso que existe esse movimento agora de resgate da paternidade, de fazer o pai criar vínculo. O vínculo o bebê, ele não enxerga direito. Então ele vê aquela questão, a Freud fala muito isso, né, da questão do seio, né, que é a primeira É uma coisa coisa que o só. bebê vislumbra, exatamente. A primeira coisa que o bebê vislumbra, a questão de ter a pulsão dele sempre saciada, ter o desejo dele sempre saciado ali, a hora que ele quer. O homem, ele precisa ter esse contato com a criança, ele precisa ter pele na pele, ele precisa estar o tempo todo, ele precisa ouvir a voz, ele precisa tocar, ele precisa o tempo todo assim, estimular a criança como a mãe estimula. Exatamente. É isso. Isso é importante dizer que essa postura, né, Gabi, que você está colocando, ela é feminista, né? Que é a postura de uma mulher que chama também, né? Porque o que eu vejo também, muitas mulheres que estão na posição onde o patriarcado as colocou, elas não convidam esse Não. parceiro para fazer esse papel. E não Elas ela. aceitam. Isso é ser desobediente. Elas aceitam a Exato. carapuça e falam: ah, não, é assim mesmo, que é meu, né? Eu que pari a criança. Não, querida, você pariu, você não autogerou. Eu não autogerou a criança, né? Você precisou de uma ajuda ainda. Ainda precisamos da ajuda. Um dia talvez a gente consiga autogerar. Mas agora a gente precisa da ajuda. Tem um pai ali na equação. O pai Exato. está ali. E era uma coisa que eu sempre falava. A minha mãe, cara, era incrível, que Deus a tenha. Porém, ela tinha umas coisas que eu falava, Deus do céu, ela falava, O seu áudio tá mudo? parecia uma retardada aqui, tava mudo. E eu até. Que coisa estranha, tá sumindo agora minha voz, porque tá, pra mim tá tudo ok. A minha mãe falava, eu falava para ela, teve uma época que a Valentina era bebê e eu saí para beber com minhas amigas, para, né, tipo, sair para dançar, era girls night, queria sair e tal. E ela falou assim: "Ai, que absurdo, com quem que vai ficar a criança? Deixa ela aqui". Eu falei: "A criança vai ficar com o pai. O pai está em casa e a criança vai ficar com o pai". "Ah, não, deixa ela aqui, porque aí eu cuido dela". Eu falei: "Não, não, não. Vai ficar com o pai. E ele vai saber o que fazer, que hora que vai dar mamar, que hora que vai trocar fralda, quando vai, que roupa vai pôr, né?" E é muito interessante também a questão de. A gente já falou isso até num outro episódio do Ser Mãe é Freud, quando de pais separados, né? Que a criança vai passar uma época, né, na casa do pai, e aí quando volta, a mãe julga, fala: "Ai, meu Deus, mas que roupa absurda, teu pai não penteou teu cabelo, que hora você foi comer, que hora". Gente, é o jeito do pai criar. É o pai. Isso é muito importante, essa distinção na cabecinha da criança do como o pai age e como a mãe age. Faz muito, é a base da identidade da criança. É base, porque senão a criança vai ser pré-moldada pela mãe, somente pela mãe. E aí não E ela não reclama, pode. né? Exato. Aí não reclama depois. Mas foi Porque bem o que você falou, né? Que essa mãe que convida esse pai para atuar, ela é a mãe desobediente,
É muito irônico isso, né? Assim, eu acho, assim, chega a ser engraçado, né? Para não dizer trágico, né? Que a mãe desobediente é justamente essa mãe que convida esse cara e fala o seguinte, negão, né? Você também tem a sua função e ela é importante, né? Mas aí a mãe tem que dar conta dessa questão que você trouxe, né? Ela tem que dar conta de lidar com as diferenças da forma como o pai vai cuidar dessa criança, como o pai vai olhar essa criança, entender que o olhar do pai é diferente, sempre vai ser diferente, né? A postura que ele vai tomar, e que é justamente nessa diferença, né? Nesse ato que mora o ser, né? Então, Exato, nessa diversidade, nessa exato. complexidade. Não, Não e é uma tem que ter o coisa que terceiro, né? A gente sempre fala, né, dentro da psicanálise, precisa ter o terceiro. Precisa ter alguém ali para fazer os cortes, né? Precisa ter alguém ali para dizer, tá, até aqui você pode ir porque ela disse que sim, mas eu te digo que não. Então, assim, tem que ter isso, né? E aí, quando a mãe, eu vejo que está acontecendo muito isso, e agora cada vez mais, com o crescente número de mães solo, né? Que muitas vezes tem dificuldade de colocar esse terceiro. Algumas vezes coloca sendo a avó, a tia, né? é uma Algumas, rede de apoio, uma rede de apoio mas amiga. tem gente que não. Tem muitas mães solo que estão tendo problemas seríssimos, porque elas estão se fechando mesmo dentro daquele, né, do Édipo, né? Se fecham ali completamente com aquele ser, né? E isso é prejudicial para os dois lados, né? E dizendo não para o pai, as pães, né? Que eu falei que não existe pai, o que existe é mãe sobrecarregada, né? Não Exatamente. existe pai, porque assim a função paterna ela precisa existir, né? Para o bem dessa criança, né? E que a mãe tem que conseguir ultrapassar esse lugar da dor dela, que é o papel mais difícil da maternidade, eu acho, né? A De abrir gente mão. ultrapassar a nossa dor por amor àquele ser, entendendo o que para ele é necessário, mesmo que para a gente seja doloroso, né? Exato. Cara, mega desafiador. Mas enfim, eu acho que, Nossa Senhora, nem sei, eu nem estou contando o tempo, gente. Aqui o negócio é sem regra, sem limites. Tá, 40 minutos, acho que é 40 minutos falando. Ai, mas e aí tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena trazer da obra? Porque eu acho que a gente já falou tanta coisa que foi incrível, assim, tanto que a gente conseguiu navegar nesse tema, né? É muita coisa, né, Mayra? Acho que aí junto a gente coloca os papéis de. Você bem falou da mãe solo, a gente coloca os papéis da mulher que escolhe ter um filho, muitas vezes por inseminação artificial. E ela fala sobre isso também no livro. Ela fala sobre a questão da barriga de aluguel, uma questão que é totalmente comercial dentro disso, porque é uma pessoa que recebe para ser mãe, para parir, né? Então, existe essa questão que é uma questão neoliberal e consumista e dentro que a gente precisa trabalhar bastante como sociedade. Existe a questão das madrastas também. Ah, a madrasta é mãe? Como? Se ela cuida do teu filho, né? Então, tem toda essa questão, né, de mãe que, na verdade, por exemplo, às vezes a mãe sei lá, faleceu, alguma coisa, uma outra mulher toma o lugar da mãe e cria aquela criança. Aí tem, a mãe é quem cria. Tem toda essa questão que ela também trabalha dentro, né, do livro, como sociedade, ela não óbvio, ela não atinge as camadas psicológicas e psicanalíticas, tanto que a gente tem, que essas questões carregam, que são bem pesadas aí, né? Tem uma carga muito grande, mas questão social, em questão social e economicamente falando, né? Tipo, qual o papel da madrasta, qual o papel da mãe de aluguel, a mãe de aluguel, mãe, porque a gente está falando de DNA aí, né, gente? A gente está falando de carga genética, a gente está falando de que é levado para a criança também, né? Eu sou filha adotiva, por exemplo. A Mayra sabe a minha história bagunçada pra caramba, mas ela sabe tudo. É, eu sou filha adotiva e eu tenho resquícios de DNA da minha mãe. Tipo, eu sou parecida fisicamente com ela, mas ainda existem coisas que eu ajo como ela agia, mesmo ela não tendo colocado isso em mim ou tendo me criado o tempo todo. E eu vejo muito isso em filhos adotivos. Adotivos que foram. Eu ainda convivi com a minha mãe até bem tarde da minha vida. Mas existem crianças que não convivem com a mãe e ainda têm traços da mãe biológica, né? Sim. Não tendo convivido com ela. Então, é muito louco isso. É muito louco. São coisas que você carrega
de Não, e a você. própria história se repete, né? A gente até estuda isso, né? Dentro da transgeneracionalidade, né? Que o Freud traz, né? Que assim, Tá. vai vir, independente do convívio, né? Ou não, tá no seu DNA, tá na sua linha ancestral, né? E assim, as coisas, as histórias se repetem, eu acho que é o que mais às vezes dá até uma angústia para mães adotivas, né? Que às vezes ela vê a criança com comportamento ou tomando atitudes que ela não consegue entender, né? E que se ela consegue, às vezes, acessar a história dos ancestrais, ela vai perceber que está tendo ali uma É. repetição, né? Então, assim, é muito, deve ser muito desafiador, eu imagino, entendeu? Assim, de longe. E aí você trouxe aí, você falou que você trouxe uns livros para poder indicar para quem quiser se aprofundar mais, né, nessas Sim, eu questões. trouxe o livro, eu acho que assim, eu acho que eu acho que antes de qualquer coisa, antes da gente propor essa visão feminista da maternidade, a gente tem que ter apropriadamente o que é o feminismo. O feminismo ele não luta pela supremacia da mulher acima do homem, ele não luta sobre isso, ele luta pela igualdade social e econômica da mulher, né? Em par com o homem. Então, ela quer exatamente os mesmos privilégios que os homens têm, nós queremos. Isso em termos sociais e econômicos. Então, queremos ganhar tão bem quanto os homens ganham, queremos o privilégio de ter uma licença maternidade maior, queremos o privilégio de fazer coisas que homens fazem, que nós somos julgadas se fizermos. Ah, mas isso ainda não existe hoje em dia. Existe sim. Nossa sociedade ainda é muito julgadora, ainda é muito, cancela muito mulher, cancela principalmente a mãe, né? Porque ela, né, ela acha que a mãe é a única responsável pela criação desse ser, e não é. É um trabalho em conjunto, então acho que é necessário a gente se reapropriar da maternidade, né? Como mulher, num sentido feminista e emancipador, né? Resgatar o exercício materno do patriarcado, né? Tipo, porque o patriarcado está ditando as regras, mas não é ele que está obedecendo essas regras. Não São é ele que está nós. parindo, né? Quem está obedecendo as Exato. regras, né? Né? Então, esse lema feminista é tão claro que diz que o pessoal é político, né? O pessoal é político, sim, porque a maternidade também é. E não se trata de uma visão romântica da maternidade, né? E sim de reconhecer o papel fundamental que a maternidade desempenhou e desempenha na formação da nossa sociedade, né? E o quanto ela é relegada, o quanto ela é massacrada. As mães são massacradas, as mães perdem a voz, elas não conseguem lutar por si, porque elas já estão tão cansadas criando um ser. Ela precisa de ajuda, de uma rede de apoio, né? Para criar aquele ser, como o próprio a Mayra me ensinou, como a questão para criar uma criança precisa de uma aldeia, precisa de uma sociedade inteira, assim, porque a sociedade ela lava as mãos na criação das crianças. Ela fala, isso daí quem pariu o Mateus que o carregue, né? Esse é problema teu, né? Você pariu, você que... Não, a gente está formando a sociedade. A gente está formando a sociedade, a gente está formando futuros líderes, futuros políticos que estão aí, que vão mudar o rumo da nossa sociedade. Futuras professoras, futuros engenheiros, pessoas que vão agregar essa sociedade. Isso é muito sério. Isso, o papel da maternidade é muito sério. Então, antes da gente falar sobre a maternidade, a gente tem que falar sobre feminismo, e aí eu trouxe uns livrinhos aqui. Primeiro, eu queria indicar um bem fininho. Ó, ele é muito fininho, gente. Vocês vão ler isso aqui. Ele tem 63 páginas, que é da querida Chimamanda Ngozi É ótimo. Adichie, que Sejamos Todos Feministas. Então, se você puder, ela fala muito sobre o que é feminismo, o que o feminismo, pelo que o feminismo pleiteia, né? Depois eu trouxe esse aqui, que eu já dei para a Mayra, inclusive, que é maravilhoso, que é Você Já é Feminista? Abre esse livro e descubra por quê. Então, se você é uma mulher que também pleiteia pelos seus direitos, que você acha que tem alguma coisa errada aí na nossa sociedade, porque a mulher é tão achincalhada, porque ela é tão castrada, e aí você vai descobrir que você é feminista, sim, porque você quer exercer seus direitos, quer lutar por eles. E a Simone de Beauvoir fala muito, né, de que para ser uma mulher, a gente não é livre até que todas sejam livres, porque é real, né? A gente está Nossa, aqui, arrepiei. né? A gente goza de alguns privilégios aqui no Brasil, por exemplo, e aí eu fico pensando nas minhas irmãs do Afeganistão agora.
e estão perdendo todos os direitos que elas, os poucos direitos, na verdade, que elas Um tinham. retrocesso planetário, né? Né? Então, assim, eu não consigo dormir em paz, pensando que ainda existem mulheres que estão sob esse julgo, né? Então, é isso. Você não consegue ser livre até que todas sejam livres, né? Então, aqui, você já é feminista, é uma organização, né? Na verdade, são vários textos de várias mulheres, da revista Asmina. É sensacional essa revista. Se você puder procurar na internet, o Instagram delas é sensacional. É As com Z, A-Z, Asmina. Tá? E aí, por último, eu trouxe o meu queridinho, amado, idolatrado, que praticamente tem sido uma bíblia para mim. A Mayra viu me apaixonando, o processo de me apaixonar por esse livro, Sim. que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é a mulher, corpo e apropriação, mulheres, corpo e acumulação primitiva, que fala muito da maternidade aqui, que fala como o corpo da mulher tornou-se uma ferramenta do patriarcado para enriquecimento, né, do capitalismo e do neoliberalismo. É sensacional. Esse livro explodiu a minha cabeça em tantos níveis que absurdo, assim, tipo, em termos políticos, em termos sociais, em termos até religiosos, ela explodiu a minha cabeça, porque eu sou bruxa. E aí a gente viu que eu entendi que a bruxaria era uma revolução social. Não foi uma revolução, só uma revolução religiosa, foi uma revolução social. Foi um conjunto de mulheres que se rebelou contra o patriarcado e quis fazer contra a hegemonia da Igreja Católica, do cristianismo, e adotou o paganismo, tipo, é a religião que eu quero ter. E a liberdade religiosa que eu quero ter. E aí elas foram para a fogueira e durou 300 anos a perseguição às mulheres. Foi onde mais se matou mulher no mundo. 300 anos de perseguição, gente, é muita coisa. Então fica aqui esses 3 livros, eu tenho muito mais ainda, mas acho que para começar, tá bom. Não, esse último aí, até hoje eu não comprei, porque eu falei, gente, eu vou esperar, porque eu não vou conseguir ler agora, e eu quero ler, eu lembro como você estava super excitada com a leitura dele, e eu fiquei super Nossa, empolgada, e eu cheguei a ver alguns psicanalistas fazendo análise desse livro, né, porque ele realmente, assim, ele tem um conteúdo disruptivo, né, assim, pelo pouco que eu muito denso, acompanhei, muito denso. Para vocês então, terem noção, ele tem notas de rodapé que tomam uma página. Então, nossa, assim, é muita coisa. Eu li, eu tinha vontade de abrir a janela e falar, gente, é um negócio muito louco. Eu apaixonei nesse livro. Então, eu eu sinto achei que que cada era vez. só eu que tinha isso quando eu estou lendo, gente. Tem horas que me dá um desespero, que eu falo, gente, eu queria falar para todo mundo isso, pelo amor de Deus. Sim! Eu ficava interrompendo meu marido o tempo todo, porque a gente lia junto, né? Eu ficava, não, olha isso aqui, porque não sei o que, não sei o que lá, eu não deixava ele ler o dele, coitado. Eu ficava lendo e ele, tá. Gente, que incrível. É maravilhoso. Se vocês puderem. Foi tão bom, cara, assim, eu acho que é uma conversa para a gente, né, eu acho que a gente sempre vem conversando há muito tempo sobre tudo isso, né, Gabs, eu acho que é um lugar que a gente já está confortável, né, assim, a gente já está bem, vamos dizer assim, imbuída, né, desse saber, desse pensar, mas eu tenho certeza que vai chegar para muitas mães, né, como um lugar de, cara, virar do avesso, essa conversa. Né? Porque são coisas que a gente demorou, assim, eu acho que talvez eu mais do que a Gabi, para acessar, né, tudo isso, para me questionar com tanta profundidade, para me apropriar tanto desse lugar, né, desse lugar de realmente, assim, me entender no papel político de mulher, né, e mãe, né, e do quanto é importante que a gente tenha esse olhar mais amplo para as outras mães, para as outras maternidades, né, entender que, assim, é muito mais complexo, é muito desafiador e que a gente precisa estar uma com a outra, né, e não entrando nesse jogo do patriarcado, né, de exigir que as mães sejam obedientes, né, que a gente tem um papel fundamental quando a gente acessa esse tipo de conteúdo e se identifica com essa narrativa, né, de nos tornarmos todas mães desobedientes. Eu acho que é esse o clamor aqui,
né, Gabi? E aí eu quero deixar com você a palavra final para a gente encerrar esse papo, senão a gente fica aqui até amanhã, porque as duas gostam de falar. Eu acho que essa questão da desobediência também é uma coisa que dá um outro capítulo de podcast, a gente pode falar sobre isso também, sobre a questão da desobediência civil. Sim, Inclusive, adoro. é um livro maravilhoso do Thoreau, que eu amo, mas é a questão de você criar, não só você ser uma mãe desobediente, mas criar filhos desobedientes, Sim, socialmente desobedientes, sim. filhos questionadores, E, filhos que não aliás, abaixem a cabeça. deixa eu aproveitar e aí indicar um filme que eu acho que é maravilhoso para isso, que tem essa fala, inclusive, do pai, que é o Capitão Fantástico, né? Cara, esse filme também, o dia que eu assisti, minha cabeça explodiu. Eu falei, caraca, é isso, né? Que ele fala, as regras são feitas para serem Exato. quebradas, né? É um filme Desobedeça o maravilhoso. poder, né? Desobedeça quem está no poder, Exato. né? E uma mãe falar isso, Exato. Desobedeça aquele poder que oprime. exato, Aquele poder exato. que oprime. Ah, Né? isso é, nossa, Eu isso penso bastante nisso, assim. E prepare-se para sofrer, porque o seu filho vai desobedecer, inclusive você. sim, Né? e você vai ter que lidar com isso, né? A gente tem que estar pronta para esse lugar. É aí que tá, né? Você vai Sim. criar esse mindset, né? Só que você vai ter que, cara, dar conta. E para isso a Vai. gente sugere análise. Sim. Sugere análise, uma dose de vodka também ajuda. Encontros periódicos com amigas para surtarem todas juntas, porque assim, Sim, não é precisa de escape, fácil. precisa colocar para fora em todos os sentidos, né? Mas a Maria deixou comigo a palavra final, eu falei, não tenho medo de ser política, gente, não tenho medo de gostar de política. A política não é simplesmente, eu voto em tal, eu voto tal. Não é, eu sou esquerda, eu sou direita. Não é isso. Política é você saber qual é o seu papel na sociedade. Você ter noção, você ter noção da importância que você tem nessa sociedade, que você tem, que a sua família tem, que seu filho vai ter. E assim, não tenho medo de política, porque assim, existe um projeto muito grande que demoniza a política justamente para que você não acesse esses saberes. Porque é conveniente que o povo não seja político, não tenha noção do que é política, não queira exercer a cidadania dele. Né? Então, assim, não tenho medo de política. O feminismo está dentro da sociopolítica, faz parte de quem a gente é. Estude feminismo, não tenha medo do feminismo. O feminismo não é um monstro. Ele está aqui, não quer matar todos os homens. A gente não quer, a gente gosta de homem, tá? É bom. Não, e é Então, entender o assim, que até o livro eu trouxe, acho né? Feminismo é para exatamente todos, né? Que eu acho que isso para todos. é para todos, inclusive para a gente trazer os nossos filhos, os homens, Os né? homens, Cis, exatamente. Homens, trans, todo mundo está sendo convidado para todos. esse movimento, porque ele está beneficiando a todos nós, A não é só as sociedade, a mulheres, sociedade, né? exato. E aí eles vão começar a ver que o próprio machismo oprime a eles, oprime os homens, não oprime só as mulheres, oprime os homens, porque existe também lá uma carga muito grande de projeção em cima deles. E aí eles replicam isso. Mas enfim, isso é um papo para um outro podcast. Já deu Mas 15 eu agradeço. podcasts além desse. Tem que intercalar, porque senão eu vou pensar, caraca, Mayra chama essa menina de novo toda hora. Não tinha se parado, não é só com ela agora? Tá de novo, Gabriela aí. Gente, mas tem muita Mas coisa. eu agradeço muito você ter me dado essa oportunidade e não tenho medo de conhecer, não tenho medo do conhecimento. Conhecimento liberta, a verdade liberta. Primeiro ela te deixa puto, depois ela liberta. É isso aí. Obrigada, Gabi, obrigada. Gente, foi muito bom. Ó, a gente vai deixar, eu vou deixar nas publicações o contato da Gabi para quem quiser continuar trocando ideia com ela, para quem se identificar com as falas dela, né? Se quiserem falar comigo, a gente fala com ela, ou falem comigo se quiserem falar comigo, né? Se tiverem assuntos que pulsaram a partir dessa conversa, né, traz para a gente, né, que a gente vai trazer nos próximos podcasts, né, a ideia aqui é justamente ser esse canal de troca, né, então que a gente traga aquilo que pulsa na gente, aquilo que a gente sente, mas que a gente está completamente permeável a tudo que vem de vocês, né, seja tanto sugestões, quanto críticas, quanto pautas que vocês acham que seria interessante a gente trazer,
tá bom? E é isso. Boa noite para todo mundo, que a gente está aqui agora no finalzinho da noite, as duas mães, né? Já naquele final da rotina, que junta tudo, né? Mãe profissional, dona de casa, esposa e tudo mais. E obrigada, Gabi. Foi muito, muito bom, muito Obrigada a você, divertido. meu amor. Te Sempre. amo, viu? Eu também te amo. Beijo grande para todo mundo e até o próximo episódio. E o próximo episódio a gente ainda não definiu, eu com a minha equipe, né? Com o coletivo das psicanalistas mães, mas a gente com certeza vai trazer coisas muito boas, muito preciosas e muito diversas, né? Porque o que mais tem nesse grupo é diversidade. E eu acho que essa vai ser a grande riqueza das nossas trocas. Tá bom? É isso. Beijo, beijo, Gabi. Tchau, tchau.